Fantástica Fábrica de Gaiteiros. Estamos na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Nosso ponto de partida é a chegada ao 5º andar, saindo do elevador. 3 peças dispostas no espaço que antecede a área de exposição recepcionam os visitantes. À nossa direita temos a primeira peça, o Quarteto da Fábrica, criado por Ari Guimarães. Sobre tablados de pinos, apresenta-se um conjunto musical inteiramente construído em madeira de quiri. São 4 bonecos em tamanho natural, esculpidos em madeira clara e lisa, com contornos angulosos. As cabeças não têm cabelos, os rostos não têm feições, os corpos não têm vestimentas. Os 4 instrumentistas têm articulações em madeira escura no pescoço, ombros, cotovelos, joelhos e tornozelos. As mãos, sem dedos definidos, são em forma de C. Lado a lado, tocam um saxofonista, um gaiteiro e um violonista. Seus instrumentos são reais. De costas para eles, o 4º músico toca um piano de parede cenográfico. Em pé, o saxofonista sopra o sax soprano. O tronco e a cabeça oscilam para frente e para trás, enquanto as mãos deslizam pelos botões do instrumento. Sentado em um caixote, com a perna direita apoiada sobre o joelho esquerdo, o gaiteiro marca o compasso batendo de leve com o calcanhar no chão. Usa chapéu redondo de abas curtas e move a cabeça suavemente para baixo e de volta. Em frente ao peito, segura a gaita ponto em madeira de eucalipto, cujas correias, esculpidas na mesma madeira, passam sobre os ombros. Com a mão direita toca o teclado de botões e com a mão esquerda abre e fecha o fole, tocando os baixos. Na caixa do fole está entalhado o logo da Fábrica de Gaiteiros. Em outro caixote está o violonista, com a perna direita apoiada na esquerda, que está enviesada, com o joelho apontado para fora. Sutilmente gira a cabeça para um lado e outro. A mão esquerda desliza sobre o braço do violão, enquanto a direita toca as cordas. O pianista, que tem por banco um caixote, inclina a cabeça à frente enquanto as mãos tocam as teclas com delicadeza. Os pés se alternam na marcação do compasso. Avançando até o centro do saguão, temos uma área vazada no teto, por onde vislumbramos os 2 andares superiores. Nesse espaço está suspenso um conjunto de 5 placas de acrílico transparente, nas cores vermelho, verde, azul, laranja e rosa. As placas, amarradas com fios de aço ao guarda-corpo que delimita o vão no andar acima, reproduzem o logo da Fábrica de Gaiteiros. O logo representa uma gaita ponto com o fole bem aberto. À esquerda, acima do fole, desponta o chapéu do gaiteiro, redondo, de abas curtas. O logo é recortado na placa de acrílico que apresenta áreas vazadas nas reentrâncias do fole, dos botões do teclado e no chapéu. Um pouco adiante, chegamos a O Gaiteiro, escultura de Ralph Heinig. A obra, feita com peças de motos, representa Renato Borghetti tocando a gaita ponto, sentado em uma banqueta. É pintada de preto, com reflexos de spray dourado. As feições do gaiteiro são esculpidas em uma placa metálica nas proporções do rosto. As abas do chapéu são formadas por uma calota. Os cabelos compridos são correias. O lenço no pescoço é uma tira de ferro retorcido. No peito, engrenagens. Os braços são feitos de lataria e a bombacha de canos de descarga. Correias contornam as canelas e os pés, definindo as botas. Estamos em frente ao pórtico de entrada da exposição. Trata-se de uma estrutura metálica com um letreiro luminoso onde está escrito Fantástica Fábrica de Gaiteiros, com letras maiúsculas, brancas, preenchidas com pequenas lâmpadas amarelas, que remetem aos botões da gaita. Estamos percorrendo um tapete vinílico amarelo mostarda, com bordas em zigue-zague remetendo ao fole. Nas laterais estão as peças em exposição e agrupamentos de banquinhos cilíndricos, pretos, que remetem aos botões da gaita.
Ao fundo, uma área de exibição de vídeos com bancos cilíndricos configurando uma pequena plateia. Ao longo do tapete há textos escritos em vermelho, como "Abre a gaita, gaiteiro", "E dele gaita", "Puxa a cordiona", além de inserções do logo da Fábrica de Gaiteiros. Vamos retornar ao pórtico de entrada para começar a visita. À esquerda, temos um painel com os textos curatoriais. O painel tem fundo preto com letras brancas. Os textos, dispostos em 2 colunas, são assinados por Arthur de Faria e Álvaro Panizza Salomão Abi Fakhreddin. Na parte inferior do painel está o logo da Fábrica de Gaiteiros e a ficha técnica da exposição. Música, tradição, sustentabilidade, experiência e pertencimento são apresentados em um percurso que mostra as diversas etapas da fabricação da gaita, além de ambientes de convivência e experimentação. A fantástica Fábrica de Gaiteiros é um projeto de democratização e resgate cultural, constituído de uma exposição itinerante, gratuita e aberta ao público. Por meio de um projeto de arte e educação multidisciplinar, a exposição propõe uma imersão no universo da gaita, fabricação, história, curiosidades e, é claro, muita música. Ah, esses gaiteiros! O que seriam das gaitas sem eles? O estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, já chegou a ter aproximadamente 40 fábricas de gaitas. Porém, nenhuma fábrica dedicada a produzir gaiteiros. Por aqui, eles eram forjados nas chucras califórnias pela transmissão oral de um mestre ao seu aprendiz, ou na tradição de geração para geração. Álvaro Fakhreddin, consultor. Faz 10 anos que a ideia da Fábrica de Gaiteiros saiu da cabeça de Renato para se transformar em algo real. Foi em 2012 que ele, ídolo de crianças e adolescentes, olhou para aquela montanha de cartas e e-mails recebidos de jovens com o mesmo pedido. Queriam tocar gaita, mas não tinham condições de comprar um instrumento. Arthur de Faria, consultor. O banner é ilustrado por desenhos coloridos de Estevão Costa. No canto superior esquerdo, uma menina branca de cabelos ruivos com 2 tranças segura a gaita aberta em frente ao peito. Toca de olhos fechados com um grande sorriso que mostra o aparelho nos dentes. No canto inferior direito, um menino negro com chapéu de abas largas, cor de laranja, segura a gaita em frente ao peito. Sorrindo, ergue o olhar na direção da menina. Os textos curatoriais constam do catálogo virtual da exposição, disponível no site. O simulador, desenvolvido por Lucas Becker, está instalado em um monitor embutido em uma bancada de madeira com tampo inclinado. No monitor, em ilustração de Estevão Costa, uma gaita a ponto de estrutura de madeira e fole vermelho, com o logo da Fábrica de Gaiteiros gravado na caixa. Os botões do teclado à esquerda são distribuídos em 2 fileiras, denominadas de ilheiras, uma com 11 botões, a outra com 10. Em cada botão estão identificadas as 2 notas correspondentes. À direita estão os 8 botões dos baixos, responsáveis pelos acordes. O simulador é interativo. Com a mão esquerda, o usuário toca nos botões do teclado. Com a mão direita, toca os baixos. Deslizando os dedos sobre o monitor, abre e fecha o fole. O banner intitulado Fabricação apresenta os estágios de produção da gaita e é ilustrado pelas seguintes fotografias. Estruturas e peças que compõem o teclado, o fole e os baixos. Os membros da equipe da Fábrica de Gaiteiros, que posam em pé dispostos em semicírculo na marcenaria. Todos usam camiseta preta, com a estampa de uma gaita de fole vermelho no peito. Renato Borghetti aparece na extremidade direita do semicírculo, com as mãos atrás das costas e as pernas afastadas.
Usa boina bege sobre os cabelos compridos, calças jeans e alpargatas. Um espaço interno da fábrica. Uma mesma gaita vista em 10 ângulos distintos. 2 mesas de madeira pintadas de preto expõem 6 setores de fabricação de gaitas, cada um deles identificado com uma placa no alfabeto latino em alto relevo e em braille. Marcenaria. É onde tudo começa. Aqui é feita a carcaça da gaita e os castilhos que receberão as palhetas posteriormente. A madeira utilizada é certificada, proveniente de plantios renováveis. Peças longitudinais de madeira com furos onde são encaixados os botões. Um trilho com compartimentos onde serão posicionadas as palhetas. E as sapatilhas, pequenas peças de madeira que servem para obstruir a passagem de ar. Fole. Temos uma máquina que dobra o papelão, prensas e um equipamento de montagem do fole. Um trabalho delicado de colagem de tecido e percalina, além da colocação das cantoneiras. Uma estrutura vazada com bordas revestidas com tecido vermelho, cantoneiras metálicas que prendem o tecido nas quinas, uma folha de papelão grosso dobrada em gomos, 2 foles com as mesmas dimensões, são expostos em 2 estruturas de madeira distintas. A primeira mantém o fole aberto, medindo 60 centímetros. A segunda mantém o fole prensado, medindo 15 centímetros. Estamparia. É onde são produzidas as partes metálicas da gaita. Um processo demorado por ser muito manual e artesanal, diz Rogério. Peças metálicas da gaita. Montagem. Recebe todo o material produzido até aqui e que irá para as últimas etapas antes de chegar às mãos dos gaiteirinhos. 3 caixas de ressonância abertas, com as peças metálicas à mostra, e uma placa de madeira com o logo da Fábrica de Gaiteiros entalhado. Palhetas. Produzidas na fábrica, as palhetas emitem som, vibrando com o ar produzido pelo movimento de abrir e fechar o fole, combinado com acionar os botões da gaita. Pequenas peças metálicas e retangulares, com 2 ranhuras paralelas encobertas por pequenas hastes vibratórias. Afinação. A última etapa de fabricação, onde são calibrados os pesos das palhetas para que cheguem à afinação correta, num processo de limagem, além de passarem pelo afinador eletrônico e, por último, pela afinação pelo ouvido, que define se a gaita está pronta. Algumas ferramentas, entre elas uma lixa e um tablete de breu com cera de abelha, e um estojo bege que guarda um afinador cromático digital. O afinador manual é um equipamento constituído por uma mesa de madeira escura com um pedal, similar à operação de uma máquina de costura. Sobre a mesa, uma caixa retangular preta metálica com cerca de 4 centímetros de altura e 55 de largura. Na parte superior do tampo há um orifício com uma tampa que regula a passagem de ar e 12 palhetas de referência, cada uma delas identificada com uma nota. Na parte inferior do tampo, uma placa com ranhuras vazadas em tamanhos decrescentes. As ranhuras servem de encaixe para as palhetas a serem afinadas. 6 grampos ajustáveis por parafusos fixam as palhetas nas posições estipuladas. Na parte traseira e na parte frontal da caixa metálica, pequenos botões liberam ou obstruem a passagem de ar para cada um dos orifícios. Por baixo do tampo, um fole se abre na vertical, acionado pelo pedal, conduzindo o ar necessário à vibração das palhetas. Junto ao equipamento, uma placa assinada pelo afinador responsável informa: número 3, em 23 de outubro de 53. A gaita de Leonardo da Vinci está sobre um pedestal de madeira clara,
dentro de uma vitrine envidraçada. Construída por Rogério Guimarães e equipe Fábrica de Gaiteiros, a gaita tem cerca de 1,80 m de altura. É composta por um caixote, à frente do qual se projeta um fole voltado para baixo, semiaberto, que é acionado por uma alavanca. À esquerda, um teclado tipo piano, acima do qual está encaixada uma pequena peça de madeira côncava, que serve como descanso de queixo. Acima do caixote estão instaladas 13 flautas, também de madeira, em forma de tubos retangulares. Estão dispostas na vertical, inclinadas para a direita em ordem decrescente. A caixa da gaita é decorada com uma representação estilizada de um fole aberto, em marchetaria em preto e marrom. O logo da Fábrica de Gaiteiros está gravado no centro da caixa, acima do fole. Um banner apresenta Leonardo da Vinci e a gaita projetada por ele. Leonardo de Ser Piero da Vinci, considerado um dos maiores gênios da história da humanidade. Leonardo é reverenciado por sua engenhosidade tecnológica. No contexto de desafios que constitui o projeto Fábrica de Gaiteiros, nossa equipe de fabricação e luthieria, encabeçada pelo coordenador técnico e luthier Rogério Guimarães, recebeu das mãos de Renato Borghetti diversas anotações e desenhos atribuídos a Leonardo da Vinci e, junto, o desafio. Vamos construir a gaita do Leonardo da Vinci? Após 14 meses de trabalho, o instrumento ficou pronto e é possível escutá-lo em um vídeo no nosso canal do YouTube. É ilustrado por conjuntos de imagens. Obras de Leonardo da Vinci: O Autorretrato, A Última Ceia, O Homem Vitruviano e Mona Lisa. O projeto original da gaita. Recortes de jornal que abordam a concretização do projeto da Fábrica de Gaiteiros. A gaita de Leonardo da Vinci, construída pela equipe da Fábrica de Gaiteiros. No canto inferior esquerdo, a ilustração de uma jovem de rabo de cavalo e chapéu de abas largas, e um menino de cabelos ruivos e curtos, que tocam gaitas de fole vermelho. Sequência de 4 vídeos curtos, entremeados por uma animação em stop motion, que exibe as etapas de produção de uma gaita ponto. Todos os vídeos contam com janela de libras. O primeiro vídeo mostra as instalações da Fábrica de Gaiteiros, em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. O segundo vídeo apresenta depoimentos de Renato Borghetti, de alunos e de professores da Escola de Gaiteiros. Inicia-se com Renato Borghetti tocando no auditório da Fábrica de Gaiteiros, visto a contraluz. Ao fundo, uma parede envidraçada deixa ver o Lago Guaíba. Seguem-se imagens de alunos tocando gaita e da equipe da Fábrica de Gaiteiros na marcenaria. No terceiro vídeo, Nina Borghetti desenha sobre uma folha branca. Vemos apenas a caneta em sua mão direita, que rabisca pequenas ilustrações relacionadas à história da gaita. Ao final, a câmera se afasta, mostrando a obra completa. As pequenas ilustrações de Nina, em conjunto, compõem o desenho de uma gaita aberta. O quarto vídeo começa com a localização da Fábrica de Gaiteiros no globo terrestre. Renato Borghetti e um grupo de alunos tocam juntos na marcenaria da Fábrica de Gaiteiros. Ao final, em frente à fábrica, o grupo aplaude. Um banner apresenta a Fábrica de Gaiteiros. É ilustrado por uma grande fotografia da fachada da fábrica. Um galpão branco com aberturas azuis que desemboca na praia, às margens do Lago Guaíba. Um menino passa de bicicleta em frente à fábrica. O dia está ensolarado, com o céu de um azul intenso. Junto à margem inferior da foto, uma barra horizontal formada por 15 quadradinhos, cada um de uma cor, com o logo da Fábrica de Gaiteiros. Segue-se o texto do banner. A gaita é um símbolo da nossa cultura, e foi por amor a tudo isso
que surgiu a Fábrica de Gaiteiros, um projeto de resgate social e cultural idealizado pelo músico Renato Borghetti. As gaitas produzidas no projeto não são comercializadas e possibilitam o acesso de centenas de crianças e adolescentes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina à arte da gaita ponto. Tivemos que aprender a fabricar esse instrumento. Foram então desenvolvidas matrizes e adquiridos maquinários para uma fabricação autossuficiente, sempre buscando aliar cultura, sustentabilidade e tecnologia. A sede do projeto fica na Barra do Ribeiro, com salas de aula, biblioteca, auditório e a fábrica onde são produzidas as gaitas. O projeto atende centenas de alunos em 16 unidades de ensino, nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Guaíba, Butiá, Tapes, Bagé, Dom Feliciano, Dom Pedrito, São Gabriel, Lagoa Vermelha, Piratini, Morrinhos do Sul, Encruzilhada do Sul e Barra do Ribeiro, e em Santa Catarina, Lages e Blumenau. Abaixo, 3 fotos, uma ao lado da outra. Na primeira, Renato Borghetti acompanha com palmas alguns alunos em apresentação. Na segunda, várias gaitas dispostas organizadamente no chão, junto a um grupo de pessoas que assistem a algo com olhares atentos. Na terceira, Renato Borghetti está acompanhado por alunos. Ele sorri, com os braços ao redor da gaita que traz junto ao peito. Abaixo, uma composição com fotos de 3 gaitas. Uma gaita piano, uma mini gaita de 4 baixos e uma gaita ponto de 8 baixos. Por fim, o desenho colorido do ilustrador Estevão Costa, que representa 8 crianças e jovens tocando gaita. Em uma grande vitrine de vidro estão dispostas 6 gaitas produzidas pela Fábrica de Gaiteiros, de diferentes tamanhos e modelos. Uma gaita piano, uma gaita ponto de 8 baixos, 2 mini gaitas e uma gaita de acrílico transparente, que deixa ver todo o mecanismo interno do instrumento. 5 delas apresentam o logo da Fábrica de Gaiteiros entalhado na lateral da caixa da gaita. Uma gaita com botões em braille, produzida pela equipe da Fábrica de Gaiteiros, está exposta em uma mesa de madeira pintada de preto, em frente a um painel formado por tiras de tecido amarelo retesadas e entrelaçadas, que formam uma grande teia. A gaita tem 2 ilheiras e 8 baixos. Os botões têm o formato de losangos, com as notas correspondentes à abertura e ao fechamento do fole indicadas em braille, separadas por um traço em relevo. Na lateral da caixa está entalhado o logo da Fábrica de Gaiteiros. Junto à gaita estão 2 exemplares do Manual do Método da Fábrica de Gaiteiros, em tinta e em braille. Desenvolvemos um método especial baseado em tablaturas, em que o aluno aprende noções básicas da teoria musical e fica com material para estudo. Esse método é único, pois o acordeon diatônico tradicionalmente é ensinado de forma oral em todo o mundo. Na capa do método em tinta, a foto de um menino branco de chapéu redondo, de abas largas, tocando gaita. Na capa do método em braille, um menino negro, também de chapéu de abas largas, com a gaita junto ao peito. Um banner apresenta o mapa colaborativo da gaita. É ilustrado pelo Mapa Mundi marcado com ícones de localização que identificam a região de origem de 14 gaiteiros. 7 deles estão concentrados na América do Sul. Os irmãos Bertucci, em Caxias do Sul, Tio Bilia e Luiz Carlos Borges, em Santo Ângelo, e Berenice Azambuja, em Porto Alegre, todos no Rio Grande do Sul. Dominguinhos, em Garanhuns, Pernambuco, Raulito Barbosa, em Buenos Aires, Argentina, e Oswaldinho do Acordeon, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Na sequência, quadros com a biografia resumida dos artistas acima citados, ilustrados por fotos. Os irmãos Bertucci, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Gaita pianada. Os irmãos Adelar e Oneide Bertucci
Foram, além de gaiteiros, também cantores e compositores, e destacaram-se formando a maior dupla gaúcha de todos os tempos, os irmãos Bertucci. Em fotografia em sépia, os dois jovens estão em um campo com árvores ao fundo. São brancos e esguios. Usam chapéu de abas largas, lenço branco amarrado ao pescoço, bombacha e botas. À esquerda está Oneide, em pé, com a gaita em frente ao peito e a mão direita sobre o teclado. Adelar está sentado na grama, encostado ao tronco de uma árvore, com uma cuia de chimarrão. Sua gaita está no chão, perto dele. A seu lado, um cachorro de focinho preto. Capa do disco Nos Pagos do Sul, dos irmãos Bertucci. Foto com efeito aquarelado dos músicos no campo, em dia de céu azul com suaves nuvens brancas. Os músicos estão sentados na borda de um coxo, numa área de chão de terra, com as gaitas em frente ao peito. Ambos estão pilchados, com trajes em azul e bege. Tio Bilia, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Gaita ponto. Tio Bilia, Antônio Soares de Oliveira, ficou conhecido como o Rei da Oito Baixos. Seu primeiro LP foi o Baile Gaúcho, com Virgílio Pinheiro, e seu conjunto é uma referência para muitos gaiteiros, assim como suas 111 músicas gravadas. Em fotografia em preto e branco, Tio Bilia posa em pé, com a mão direita apoiada na caixa de uma gaita que repousa sobre um banquinho de madeira. Ele é branco, de cabelos grisalhos e curtos. Está pilchado, de camisa, colete, bombacha e botas. Usa uma faixa por cima do ombro direito e um lenço branco amarrado ao pescoço. Capa do disco Baile Gaúcho, com Tio Bilia e Virgílio Pinheiro. Sobre fundo amarelo, uma composição com desenhos em preto e branco, um violão, uma gaita semiaberta e uma cuia de chimarrão. Berenice Azambuja, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gaita pianada. Berenice de Conceição Azambuja acumulou 17 discos gravados ao longo de sua carreira, sendo que 3 conquistaram o disco de ouro. Cantora, instrumentista e compositora, deixou eternizadas as músicas de seu repertório, sempre muito alegre e festivo. Berenice Azambuja. Em fotografia colorida, a gaiteira sorri enquanto toca uma grande gaita vermelha em frente a um microfone de pedestal. Berenice é branca, de cabelos castanho escuros, cacheados na altura dos ombros. Usa camisa branca e chapéu preto com a copa decorada com símbolos dourados. Capa do disco É o Sucesso, de Berenice Azambuja. A gaiteira aparece em pé, em frente a uma árvore de tronco robusto. Toca a gaita com um olhar ao longe e um leve sorriso. É jovem, de cabelos pretos, curtos e cacheados. Usa uma fita ao redor da cabeça, camisa branca e saia ocre com fitas gregas em vermelho e preto. Dominguinhos Garanhuns, Pernambuco. Sanfona pianada. José Domingos de Moraes, mais conhecido por Dominguinhos, foi sanfoneiro, cantor e compositor. Embora o forró, o baião e o xote predominassem em seu trabalho, Dominguinhos também trouxe influências de bossa nova, choro e jazz, além de incontáveis parcerias. O sanfoneiro produziu uma grande discografia e deixou uma geração de sanfoneiros que continuam o seu legado musical. Em fotografia em preto e branco, o músico está sério, com o olhar baixo em local aberto. É negro, de rosto arredondado. Descansa a mão direita sobre a parte superior do teclado da gaita. Usa camisa preta e seu tradicional chapéu branco, de copa baixa e abas curtas. Ao fundo, arbustos e vegetação rasteira. Raulito Barbosa, Buenos Aires, Argentina. Gaita cromática. Raul Barbosa, conhecido como El Mago e embaixador do chamamé, já gravou mais de 50 discos e participou de 9 filmes. Difundiu e popularizou o chamamé e é um dos principais divulgadores da música instrumental latina no mundo. Em fotomontagem colorida,
O músico aparece em 2 momentos diferentes, contrafundo preto. Raulito é branco, de cabelos grisalhos na altura da nuca. À esquerda aparece de camisa azul clara, com uma gaita preta de fole vermelho. A mão direita toca suavemente nos gomos do fole. À direita, ele está de camisa branca, com o olhar voltado para baixo. Metade do rosto está na penumbra. Luiz Carlos Borges, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Gaita pianada. Cantor, compositor e acordeonista, iniciou sua carreira no conjunto Irmãos Borges. Um dos principais nomes da música regional gaúcha, Borges tem uma obra vastíssima, além de muitas parcerias, como com a cantora argentina Mercedes Sosa. Em fotografia em preto e branco, o músico aparece a partir do tronco. Ele é branco e robusto. Usa chapéu preto de abas largas com uma fita clara ao redor da copa. Tem o olhar voltado para o fole aberto da gaita que traz junto ao peito. Oswaldinho do Acordeon, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sanfona pianada. Osvaldo de Almeida e Silva, conhecido como Oswaldinho do Acordeon, é um acordeonista de grande versatilidade, reconhecido internacionalmente, um mestre da sanfona brasileira, com 24 discos gravados. Oswaldinho tem gravações com as principais estrelas da MPB. Em 2 fotografias coloridas, o músico aparece sorrindo, com a gaita em frente ao peito. Oswaldinho é branco, de pele escura, cabelos pretos, curtos e penteados rente à cabeça, e olhos também pretos. Em uma das fotos aparece de paletó preto com uma gaita marrom. Ao fundo, outro gaiteiro. Na outra foto, está de camisa branca com listras pretas e traz junto ao peito uma gaita vermelha. Em uma vitrine de vidro há 10 gaitas e um bandoneon. As gaitas têm modelos, tamanhos e cores diversos e são categorizadas como diatônicas, cromáticas e piano, de acordo com a disposição dos botões. Destacam-se uma grande gaita digital vermelha e uma gaita de 120 baixos, branca, com detalhes em dourado. Diatônico. Neste acordeão, cada botão corresponde a 2 notas, uma abrindo o fole e outra fechando o fole, à exceção de um botão no centro da gaita, que abre e fecha com a mesma nota. Esse botão é chamado ponto e dá nome ao instrumento no Rio Grande do Sul. Piano. Possui um teclado de piano em um dos lados e botões no outro, chamados baixos. É usado em uma ampla variedade de gêneros musicais. Cromático. Assim como o acordeão piano, ele possui uma escala cromática de notas, mas este acordeão possui botões em ambos os lados. Bandoneon. Neste instrumento, as notas que soam ao abrir são diferentes do que ao fechar e possui botões melódicos em ambos os lados. Costuma ser utilizado em gêneros como tango, chamamé, entre outros. Um banner vertical apresenta a história da gaita a partir de pesquisa realizada por Renato Borghetti, com ilustrações de Nina Borghetti. Entre os diversos instrumentos, sejam eles de corda, percussão ou eletrônicos, existe a gaita que é um aerofone, ou seja, produz o seu som através de passagem de ar pelas palhetas. O avô das gaitas é o sheng, criado pelos chineses no ano 2700 a.C. Entre diversas tentativas e com diversas formas, em 1829, o austríaco Cyrillus Damien inventou e patenteou o primeiro acordeão da história. O instrumento se popularizou no mundo inteiro e hoje uma pequena cidade no norte da Itália, chamada Castelfidardo, é chamada de a capital mundial do acordeão. A gaita chegou no Brasil com a imigração nos séculos XIX e XX. Principalmente alemães e italianos trouxeram consigo as primeiras gaitas, mas logo elas começaram a ser fabricadas aqui no Brasil.
O acordeão foi batizado com diversos nomes por aqui, como pé de bode, no Nordeste, cabeça de égua, em Minas Gerais, testa de ferro, no Rio de Janeiro, ou gaita-ponto, aqui no Rio Grande do Sul. O certo é que ela faz parte da cultura brasileira, seja na gaita de Pedro Raimundo, no Sul, ou na sanfona de Luiz Gonzaga, no Nordeste. A primeira fábrica do Brasil foi fundada no Rio Grande do Sul, chamada Casa Ferri, em Santa Teresa. Logo chegamos a ter mais de 50 fábricas no Brasil, mas em determinado momento da nossa história, todas pararam ou faliram. Por isso, criamos no Rio Grande do Sul a Fábrica de Gaiteiros, um projeto idealizado pelo músico gaiteiro Renato Borghetti, que transformou esse projeto em seu projeto de vida. É ilustrado por traços pretos e finos contra fundo branco, que destacam as palavras fabricação, coletividade, sustentabilidade, tecnologia, matrizes, escola, método, gaita, projeto. O diapasão de fole desenvolvido por Rogério Guimarães tem como base uma estrutura de madeira com 7 foles fechados e um painel vertical levemente inclinado com 2 palhetas alinhadas a cada fole. Os foles são acionados manualmente através de linguetas que podem ser puxadas para cima. A movimentação do ar faz vibrar as respectivas palhetas, uma quando o fole é aberto, outra quando ele se fecha. Na madeira do painel vertical estão gravadas as informações sobre o uso da nota Lá como referência para a afinação, além de 2 pentagramas, um com a clave de Sol, outro com a clave de Fá, com as notas correspondentes a cada fole. Em um painel com cerca de 2 metros de altura por 3 de largura, a fotografia colorida de Renato Borghetti, De Costas para Nós, voltado para um imenso grupo de crianças e jovens que tocam gaita. Uma parte da fachada da fábrica de gaiteiros aparece à direita. À esquerda, árvores de troncos compridos através das quais passam feixes da luz do sol. Renato está com a camiseta preta da fábrica de gaiteiros, com o logo em branco e as bandeiras do Rio Grande do Sul e do Brasil nas costas. Na cintura, uma faixa marrom com detalhes em tons mais claros. Usa chapéu de abas curtas, ocre, adornado com fita marrom. A luz do sol clareia algumas mechas dos cabelos compridos e castanhos. Lembramos que os textos da exposição estão disponíveis em nosso catálogo virtual, em português, inglês e espanhol. Agradecemos a sua visita. Um abraço e até a próxima! Audiodescrição: 1000 palavras. Roteiro e narração: Letícia Schwartz e Rodrigo Teixeira. Consultoria: Rafael Braz. Edição de áudio: Rodrigo Teixeira e Gabriel Borer Schmidt.